In the wilderness, righteous, honorable, religious people died and will never be in heaven. E eles pereceram no deserto. Pessoas justas, honradas, religiosas morreram e nunca estarão no céu. See where we got to walk? Understand? Don't let it. Look. Estão vendo onde temos que caminhar? Compreendem? Não deixem isto passar despercebido. Same as in the times Noah's seed word. Erected a floating transformation from the earth to the sky. It sounds crazy to the people to have a little cult like Noah had. Igual como nos tempos em que a palavra semente de Noé levantou uma transformação flutuante da terra para o céu. Parecia loucura para as pessoas ter uma pequena seita como Noé tinha. And he told them, said, "Thus saith the Lord. God has spoken, and there's coming a rain." Science and the educated and religious of that day said, "Look at that old quack. He's getting old, his mind's slipping." E ele lhes disse, assim diz o Senhor, Deus falou, e virá uma chuva. A ciência e os instruídos e religiosos daquele dia disseram, veja esse velho charlatão, ele está ficando velho, sua mente está variando. See? But he was right because he was a vindicated prophet. And then at the end time his message was truly vindicated. Veja, mas ele estava certo, porque ele era um profeta vindicado, e então, no tempo do fim, sua mensagem foi verdadeiramente vindicada. What would he do? He transformed from the earth to glory by an ark of the word that he was preaching. It was transformed. O que ele iria fazer? Ele transformou da terra para a glória, por meio de uma arca da palavra que estava pregando. Foi transformado. The scientific spray rotted the rest of them in the judgment. They rotted up on the waters of the judgment of the flood. A pulverização científica apodreceu os demais juízo adentro. Eles apodreceram sobre as águas do juízo, do dilúvio. What are people trying to do today in this great scientific age of education? The Eden Church restored again to its Eden scientific condition instead of the word. O que as pessoas estão tentando fazer hoje, na grande era científica da instrução, a Igreja Éden, restaurada ao seu Éden, condição científica ao invés da palavra? Are they exalting the Word of God? Is people trying to exalt the Word of God? Or are they trying to exalt themselves? Which is it? Wonder. Estão vocês exaltando a palavra de Deus? Estão as pessoas tentando exaltar a palavra de Deus ou estão elas tentando exaltar a si mesmas? Qual dos dois? Me pergunto. The church, its deformed seed knowledge program has caused the whole race again by scientific to be scientifically ignorant of the Word of God. A igreja, sua semente deformada, programa de conhecimento, tem causado que a raça toda, novamente pela ciência, seja cientificamente ignorante da palavra de Deus. Scientifically ignorant of the Word of God. That's a big mouthful, isn't it? But they are. It can't be. It was when Jesus came. Cientificamente ignorante da palavra de Deus. Esse é um grande bocado, não é? Mas eles são. Você diz, não pode ser. Foi quando Jesus veio. The day that Jesus came, them men know that Word of God just by letter, didn't they? Sure. O dia em que Jesus veio, aqueles homens conheciam essa palavra de Deus somente pela letra, não conheciam? Certamente. But they were ignorant of who He was when they seen God on the wings of a dove perform and do just exactly what He said He would do. Porém, eram ignorantes quanto a quem ele era, quando viram Deus nas asas de uma pomba realizar e fazer exatamente o que disse que faria. And He done just what the Word said. If I do not the works of my Father, then don't believe me. E ele fez exatamente o que a palavra disse. Se não faço as obras de meu Pai, então não me acrediteis. But He did just as
somos filhos livres, né? Filhos da livre. Não somos filhos da escrava, né? Somos filhos da livre. A nossa Jerusalém, a nossa mãe é do céu, né? Não é daqui da terra. É bom mais uma vez poder estarmos em culto, né, irmãos? Desde que a gente sai do nosso lar e vem para cá e se assente com as crianças, o solo, né, o prelúdio, os cânticos, mesmo em simplicidade, e também essa boa palavra, né, que a gente tem assim tido essa inspiração, que é muito bom ler a Bíblia, né, assim de uma forma seguida como começamos, né? E agora estamos na carta aos Efésios, Gálatas, melhor dizendo, né? A escritura nossa que vai ser carta aos Efésios, meus irmãos. Já pode abrir a Bíblia, Efésios capítulo 4, que eu estou com a Bíblia aberta aqui, mas Gálatas capítulo 4, né? E nós vamos aprender muito com as cartas paulinas, né? E a gente sabe que a gente expressa as cartas de Paulo, epístolas, mas a gente sabe que são epístolas do Espírito Santo, como Atos dos Apóstolos. O irmão Brana diz, Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Então, as cartas aqui, as epístolas, são do Espírito Santo através do apóstolo São Paulo. E a gente aprende muito, né? A gente aprende muito. Inclusive, eu creio que foi o versículo 19. Inclusive, eu até falei para os irmãos um tempo atrás que nós íamos ver, quando entrarmos nessas últimas cartas, né? Que as cartas maiores, né, são 1 Coríntios, 2 Coríntios e também aos Romanos, que nós vamos ler, né? E também aos Hebreus. Os teólogos, os estudiosos, eles ainda não consideram Paulo como autor aos Hebreus, né? Ao livro. Autor desconhecido, os teólogos dizem. Mas o irmão Brana, eu creio que foi Deus que falou no coração dele, e devido à experiência que ele tinha com Deus, ele disse que foi Paulo que escreveu. Então eu respeito, porque um homem como o irmão Brana, um homem que era muito leitor, muito estudioso, e ele sabia, pelo Espírito Santo, de muita coisa que teólogos não sabiam e não sabem até hoje. Não soube, né, no seu tempo. Então a gente aprende muito com essas epístolas, cartas do apóstolo São Paulo. E como eu disse aqui, no versículo, eu creio que foi o versículo 19 do capítulo 4, aqui fala sobre herança. Nós vimos aqui sobre adoção, né? O profeta de Deus, na mensagem séria de adoção, ele mostra sobre essa carta ao Gálatas, né? Sobre o capítulo 4 também, sobre filhos adotados. Manifestação dos filhos de Deus e outras, ele fala sobre isso. Mas eu creio que foi o versículo 19 mesmo, que foi lido aqui. É isso mesmo. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto. Isso aqui é profundo. Até que Cristo seja formado em vós. Se vocês lerem a mensagem do profeta pregado, eu creio que ele pregou duas, volume 1 e 2, são em datas diferentes. A palavra falada é a semente original. O irmão Brana fala do útero espiritual, que é a nossa mente, que concebe a palavra
para ir para o coração. E o apóstolo São Paulo, ele foi esse homem que concebeu a palavra, primeiro vem no espírito, na mente. E a palavra, quando ela é concebida, acontece uma gravidez, uma gestação espiritual. E essa gestação fala de filho gerado. E quando o filho chega à idade, o tempo de nascer, que ele já está formado, nós vimos aqui adultos espiritual, quando o filho já está formado, então para dar à luz tem que ter dor. Espiritualmente falando, se vocês notar, Cristo, ele está sendo formado dentro de nós. Cristo fala de unção. Cristo fala de uma pessoa espiritual. Novo homem. E se somos filhos de Deus, então tudo que Deus é, isso aqui é falando do espiritual, está dentro do novo homem. Que Paulo vai falar sobre isso aí. Ó, que entrar nos Colossenses aqui para frente e vai falar sobre isso. Então, dentro de nós, irmãos, está sendo gerado Cristo. Aí você vai entender Paulo falando, mas nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo é o quê? É a palavra. E o que gera filhos de Deus é a palavra. Porque esse homem de fora é filho do homem, do pecado, que vai morrer. Mas o novo homem é filho de Deus, que é imortal. E esse homem de dentro, ele, quando Jesus vier na sua vinda, o de fora volta ao pó. Mas na vinda, segunda vinda de Cristo, esse homem, ele será transformado em um homem de carne novamente, mas em um corpo glorioso, como o corpo do Senhor Jesus ressuscitou ao terceiro dia. É muito profundo as cartas de Paulo. E a gente lê as mensagens do irmão Brana, e o irmão Brana foi um homem que se aprofundou nisso. Por quê? Porque, irmãos, se nós esperar em Deus só nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. O maior valor na nossa vida não é o natural. O irmão Brana, na mensagem de vida, ele falou, isso aqui não é vida, isso aqui é morte. Aí ele usou Davi, a tua benignidade é melhor do que a vida. E ele falou, Zoe, e o significado é vida do próprio Deus. Por isso que o valor dos cultos, o valor disso daqui que nós estamos tendo aqui, adoração, a palavra, a meditação, o valor disso é muito mais do que ouro, do que prata, do que tudo que possa se imaginar aqui na terra. Paulo chegou a dizer, as aflições deste mundo não se compara com a glória que em nós há de ser, o quê? Revelada. E ele chegou a dizer, o que o olho não viu, falando do natural, porque pela fé você vê. Depois que você é revelado, depois que você nasce de novo, você vê. O que o olho não viu, naturalmente falando, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Então, irmãos, é muito grande essa carta. É muito grande, estamos aprendendo muito com isso. E creio que o Espírito Santo, até falei para o doutor, o senhor não tenha pressa não, é muito bom. É culto, estamos em culto. E Deus tem nos abençoado. É bom a gente ver a exposição da palavra, a unidade da palavra. Porque a palavra num todo, irmãos, do Gênesis ao Apocalipse,
a gente vê que é 100% assim diz o Senhor. E Deus tem nos ajudado muito. Eu tenho sempre orado, Senhor, ajuda nós a estar 100% alinhado com a palavra do Senhor, porque ela é a verdade. Amém? Então vamos nos pôr de pé. Efésios capítulo 4, irmãos. A hora que foi lido esse versículo 19 aqui, eu gosto muito disso. É uma escritura muito conhecida dos irmãos. Aqui fala de unidade e também fala da santidade cristã, é oposta aos costumes dos gentios. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui são os últimos versículos aqui do capítulo 4. A gente poderia ler mais, mas eu não quero tomar muito tempo dos irmãos e quero assim dar uma sequência naquilo que Deus tem colocado no meu coração. Aqui no versículo, podemos adiantar um pouco mais para o final, depois se precisar eu volto um pouco aqui. Versículo 20. Vamos adiantar um pouquinho o versículo 20 e vamos até o 32, que termina o capítulo aqui. Escute isso. Efésios 4, verso 20 ao 32. Mas vós, falando de quem? De nós, igreja. Mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como esta está a verdade em Jesus. Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências, desejos do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Eu acabei de falar isso aqui. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade no teu interior. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Tá bom? Escute isso. Irai-vos e não pequeis. Então, não estamos livres de ficar irados. Mas escute isso aqui. Não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estais selados para o dia da redenção. Toda amargura
e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Senhor, tua palavra é a verdade, Pai. É uma sequência de tudo que nós começamos desde o princípio aqui, falando. O Senhor sabe, ó Deus, que nós só vivemos aqui na terra porque a vida é do Senhor. E a tua vida, ela é melhor do que essa vida humana. A vida humana, ela é uma vida de tempo, como diz Eclesiastes 3. Tudo tem seu tempo aqui embaixo. E tudo é vaidade. Mas a vida em Cristo é que vale a pena. Ajuda-nos, Pai. Faça com que a tua palavra seja vivificada em nossos corações e ajuda nesses últimos minutos que ainda temos aqui a aproveitar, Senhor. Ajude-nos. Em o nome do Senhor Jesus, com perdão de meus pecados, é que eu te peço. Abra a palavra para nós e nos dê mais entendimento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu fico observando, né, a linha do Espírito. E Deus vai nos ajudando, né? Vai nos ajudando. E nós temos aqui, irmãos, diante de nossos olhos, a Escritura que é tão maravilhosa para nós. Eu deixei para trás o versículo 17 até o 19. Com os irmãos assentados, eu vou lê-lo novamente. Não vou ler, né, agora, para concluir essa parte sobre a santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. Quando nós tornamos cristãos, irmãos, nós sabemos que a santidade, o cristão, o nascimento, o novo nascimento, ele é invisível. Ele não é visível. Acontece dentro de nós. Quando você recebe o Espírito Santo de Deus em sua alma, é que você nasce de novo. Porque o Espírito Santo passa a ter dentro de você lugar para ele habitar, e os gostos e os costumes humanos do lado de fora, eles são mudados automaticamente. Você não é mais o mesmo homem quando o Espírito Santo entra em você. Quando o Espírito Santo passa a habitar dentro de você, você não é o mesmo homem, não é a mesma mulher. Então, quando você recebe o Espírito Santo no interior, automaticamente o exterior teu é notado uma mudança, uma diferença. O teu comportamento muda. Você não é mais aquele homem que era lá atrás do mundo. Do mundo falando dos costumes, do mundo falando da maneira de viver. Que todos nós aqui sabem disso. Que uma pessoa que não é cristã, o comportamento dela é um comportamento que entristece o Espírito Santo. É um comportamento que
que Deus não aprova. E nós que recebemos a palavra, Cristo, o Espírito Santo em nós passamos a ter uma grande batalha, uma grande luta após nós recebermos Deus em nós. Por quê? Porque nós nascemos com costumes herdados pelos nossos pais, costumes muitas das vezes errados, maneiras erradas. Paulo chegou a falar que nós éramos filhos da ira como os outros também. Mas Deus, entrando em nosso coração através de nós aceitar, através de nós tomarmos uma decisão de deixar os nossos costumes e aceitar a palavra de Deus. Então, quando a palavra de Deus entrou em nós, os nossos costumes mundanos, que muitas das vezes pode ser até coisas boas para a carne, mas aquilo não é bom para a alma. Aqui Paulo diz assim: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. E nós sabemos, irmãos, que o profeta de Deus pregou a mensagem, o super sentido, e a mensagem a maior batalha jamais pelejada. E ele falou de 10 sentidos. Ele falou de 5 natural, visível, que nós vivemos com eles, e graças a Deus que a gente louva a Deus por esses 5 sentidos: visão, audição, paladar, olfato, tato. 5 sentidos do corpo. E ele fala de 5 sentidos do espírito, que são invisíveis. E nós sabemos que esses sentidos, num todo, ele precisa de uma liderança do Espírito Santo, que é o super sentido. Então, esses sentidos, sendo dominado pelo Espírito Santo, é aonde nós conseguimos vencer os costumes herdados da natureza pecaminosa dos nossos pais. Veja bem o que Paulo diz aqui: na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus. Da onde que nós saímos? Separados da vida de Deus pela falta de conhecimento. Porque ignorante é uma pessoa que não tem conhecimento. Nesse sentido, que o apóstolo São Paulo está nos dizendo: pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento. Você vê as pessoas aí fora aí, que não tem Deus, eles quase não têm sentimento de uns para com os outros. Aqui, se você observar, Paulo começou falando da unidade da fé. E vocês sabem, irmãos, sem união, tudo acaba. Sem fidelidade, tudo acaba. Sem amor, tudo acaba.
Principalmente o amor, porque é o amor que leva a nós a suportar. O amor é o que leva nós a aguentar. É o amor ágape, né, que eu disse, porque o amor humano, ele esgota, né? Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregam à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Aí ele vai entrar na onde que nós entramos. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Aí eu estava observando algo aqui na mensagem A Igreja e Sua Condição. Eu estava assim observando. E aqui o profeta de Deus, ele fala do Espírito Santo. E ele fala do cristão, do crente, nascido de novo. O crente nascido de novo é o que nós comentamos aqui. É aquele homem que foi mudado a natureza do espírito dele. A natureza do espírito é a alma. E ele diz que quando nós nascemos de novo, nós somos como cordeiro. E o cordeiro, ele é um animal que aceita ser liderado, que aceita ser mandado, que aceita ceder direitos. E o Espírito Santo aqui é representado numa ave, a pomba. E o profeta disse que a pomba, ela pode descer e pousar-se sobre o cordeiro e ter companheirismo com o cordeiro, que ela não vai ter nenhum problema. Porque o cordeiro é um animal dócil. Então o profeta fala da pomba, representada o Espírito Santo, e o cordeiro representado um filho de Deus, um cristão. Pensando em João Batista. Jesus, como homem, foi chamado de Cordeiro de Deus. E Deus falou para João: aquele que você vir, o Espírito descer sobre ele, é este que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. E quando Jesus foi batizado por João no Rio Jordão, o que aconteceu? O Espírito Santo desceu em forma como um pássaro, uma pomba. Aquilo era uma representação, um símbolo. Uma pomba, e veio e desceu sobre o cordeiro. E aqui, o profeta também vai mostrar que uma pomba, ela não desce sobre um lobo. Por quê? Porque a natureza do lobo é diferente. O lobo devora. O lobo, ele já foi criado
totalmente oposto do cordeiro. No parágrafo 36, que ele fala sobre isso. Eu pensei de como Deus, a pomba é um pássaro tão amoroso. Quem sabe disso? Quem não sabe, dá uma volta aqui no centro de Poços de Caldas. Eu aqui em casa eu tive que pôr tela, que elas é tão mansa, que elas vêm na mão da gente. Eu tive que pôr tela por causa de crianças, né? Junta piolhos e tantas coisas. Mas acostuma tanto com a gente, falando do animal natural. E ali no centro da cidade, ali, você está andando assim, elas estão... A pomba é um pássaro tão amoroso. E a pomba, Deus desejando amar aos seus seres humanos, Deus deseja ser amado. Deus deseja te amar. Deus deseja ser amado e Ele deseja te amar. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça. Tá vendo o valor de você crer em Deus? No nosso Senhor Jesus Cristo? Não vai perecer, mas tenha a vida eterna. Todos conhecem de cor, São João 3,16. Aí o profeta diz assim: bendito seja o Senhor, amém? Então Deus, desejando ser amado, Ele tinha algo, fazer alguma coisa digna de amar e de receber amor. A melhor coisa, irmãos, na vida familiar, no casamento, é você amar e receber amor. O casamento natural fala do casamento espiritual. O amor do marido para com a esposa, da esposa para com o marido, é como Cristo a igreja. O amor gera filhos. Filhos, a imagem do casal. E os filhos vêm, o amor aumenta, a confiança de um para com o outro aumenta. Isso no natural, e Paulo disse a respeito do marido e da mulher, ele chegou a dizer: digo, porém, a respeito de Cristo, a igreja. Não é isso? É grande este mistério. Efésios 5, a partir do verso 22. Ele chamou de grande esse mistério do casamento. Por isso que o conselho é sempre esse: dê valor no seu casamento, dê valor o esposo na esposa, a esposa no esposo. Eu estava vendo o irmão Brano agora à tarde, na mensagem de perguntas e respostas número 3, ele respondendo algumas perguntas, ele diz assim que o homem tem fase na vida dele, a mulher tem fase na vida dela. E ele diz que existe fases na vida da mulher, principalmente aquela fase que ela está passando para a chamada menopausa. A mulher, ela fica totalmente dependente de ajuda, de paciência.
Não é fácil. Aí ele respondendo uma pergunta, e ele falou para os maridos: você tem que ter muita paciência com a sua esposa, principalmente nessa fase. Ter paciência, ter compreensão. O homem também passa. O dele é andropausa, né? Eu acho que é isso, né? Então todos nós nesse corpo temos fases de mudanças. É a hora de um entender o outro, ter paciência um com o outro. Olha, o nosso Deus é tão maravilhoso que Ele tem muita paciência com nós. Porque Ele não quer que nenhum de nós se perca. Aí eu fico assim, meditando, ouvindo, e fico, juntando uma coisa com a outra, a minha vida. Porque a nossa vida, a maior pregação que tem é a vida vivida, irmãos. Não adianta a gente querer. Tudo bem, a experiência dos outros ajuda a gente. Mas você ter a própria experiência com Deus é outra coisa. Ó, quando você tem uma experiência com Deus, ninguém te tira você do culto. Ninguém te tira você da ceia. Ninguém. Quando você tem uma experiência com Deus, você sabe em quem você crê. Pode levantar o que for. Vocês pensam quando Saulo, grande, era amigo de todos, quando ele teve um encontro com Deus, que Deus mudou a natureza dele, que ele nasceu de novo, se tornou um Paulo, que ele chegou diante dos grandes, que ele foi criado junto. Chegaram a falar que ele tinha lido demais, que as letras estavam delirando ele. As letras estavam delirando ele estava louco. E ele chegou a dizer: as coisas de Deus é loucura mesmo. Mas não é loucura para os filhos de Deus, é loucura para os filhos do diabo. Para os filhos de Deus é vida. Aquilo que o mundo chama de louco, nós chamamos de bênçãos de Deus, de sã consciência, de memória de Cristo, mente de Cristo, mente sábia, mente inteligente. Então Deus, desejando ser amado, ainda 36, a igreja em sua condição. Então Deus, desejando ser amado, Ele tinha algo, estou repetindo, fazer alguma coisa digna de amar, Ele tinha que fazer algo dócil como Ele mesmo, sua natureza. Ele tinha que fazer algo que pudesse ser amado, Ele tinha que fazer algo de sua própria natureza. Você não poderia amar nada que não fosse de sua própria natureza. Por isso, irmãos, que o casamento é a última etapa. Nós temos aqui crianças, adolescentes, jovens, que você um dia vai sair da fase de criança, vai sair da fase de adolescente, da fase de jovem. Você vai entrar na fase de homem, de mulher já avançado, já vai querer pensar em um casamento. Mas o casamento, ele é com etapas. E a primeira etapa do casamento, no mundo hoje não existe isso. Por isso que os casamentos hoje não são duradouros. É muito pouco casamento que existe hoje. Por quê? Porque começa de trás para frente. Começa errado. E tudo que começa errado, termina que jeito? Você começa uma coisa errada, vai terminar que jeito? Vai terminar errado, logicamente. Então, naturalmente falando,
O casamento é a terceira etapa. Mas para você chegar no casamento tem que começar na onde? No namoro. E para que serve o namoro? Para você conhecer a natureza dele, a natureza dela. Se você crê que você é um cordeiro, então você vai ter que procurar uma pessoa que tem a natureza que você tem de cordeiro. Manso, compreensivo, sabe voltar atrás, sabe ceder. Ceder direito. Muitas das vezes está com razão, deixa a razão de lado. Vamos. Então o namoro é para conhecer. É para você conhecer ela, conhecer ele. Ver realmente quem ele é interiormente. Porque, olha, a beleza, irmão, conta assim, tá certo. A moça procurar um moço que é belo para ela. Ele procurar uma moça que é bela para ele. Sim, a aparência conta, sim. Cada qual com seu igual. Porque muitas das vezes o que uma moça não atrai, a outra atrai. Mas só que a aparência, ela não é tudo. A coisa é o que está dentro daquele homem, dentro daquela mulher, daquela moça, daquele moço. É o que está dentro. Na mensagem Escolhendo uma Noiva, o irmão Branham fala de dois casais, o rico e o pobre. E ele fez o casamento dos dois. E a gente sempre fala para os nossos jovens, leia a mensagem Escolhendo uma Noiva antes de você pensar em namoro, antes de você pensar em noivado, antes de você pensar em casamento. Leia aquela mensagem assim, bem devagar. Medite nela. Leia uma vez, leia duas, leia três. Aí depois que você lê Escolhendo uma Noiva, aí você lê Casamento e Divórcio, a união invisível da noiva de Cristo, a restauração da árvore noiva. O profeta de Deus entra muito sobre esses assuntos, essas mensagens. Então você tem a primeira etapa, o namoro, é para se conhecer. É para vocês se entenderem um com o outro, para ver a natureza de um, de outro. Aí você viu, opa, achei um cordeiro. Só que tem que ser testado, você tem que provar se é cordeiro mesmo. Quem sabe é um lobo com máscara de cordeiro. Você tem que provar, você tem que testar. Ele e ela, prova, testa. Pisa no calo dele, pisa no calo dela. É uma força de expressão. Faz um teste. Passou no teste? É ele mesmo? Então aí vai para depois de tempo, vai para o noivado. Agora o noivado já é uma etapa que você dá uma palavra séria. O noivado já é a parte que você já dá um voto. Porque o casamento não é o juiz que te casa, não é o pastor que te casa. O casamento é a tua palavra que te casa. Por isso que não pode precipitar com paixão, com sentimentos. Você tem que buscar de Deus uma orientação. Você tem que buscar de Deus mesmo o assim diz o Senhor, para dizer sim. Por isso que o tempo é que prova tudo.
Aí o noivado já vai marcar o casamento. Aí o casamento termina lá, até que a morte o separe ou que Cristo venha. Aí eu lembro do pastor, quando fez meu casamento, ele falou assim: olha, quando você estiver desgostoso com ela, você vê que ela está meio braba, lembra que essa foi a tua escolha. E falou para ela também, quando você estiver desgostoso com ele, lembra que esse foi a tua escolha. Você teve tempo. Eu conheço colegas e conheço mulheres que terminou o namoro, terminou o noivado com o casamento marcado por causa de atitude de lobo, não de cordeiro, por causa de desrespeito. Vocês lembram, saudosa memória, pastor Amâncio Pereira Sobrinho, quem lembra? O senhor é capaz de lembrar? Aqui, da região de Limeira, veio de Goiás para cá, trabalhou nessa região aqui. Ele falou, alguns já ouviram essa pregação, o irmão Zé Correia lembra dele. Ele falou que terminou o namoro, que era para casamento, ele terminou com uma moça por causa da atitude dela com a mãe. Ele foi na casa dela e chegou lá. A mãe precisava da filha e a mãe foi falar com a filha com educação acerca de certa coisa. E ela tratou a mãe dela com, num ditado popular nosso, com casca e tudo, com falta de educação. E ele lá presenciou aquilo. E falou: o quê? Se ela trata a mãe dela desse jeito, mãe dela, que carregou ela 9 meses no ventre, que sofreu dor de parto, que criou ela, se ela já trata a mãe dela desse jeito, e comigo, que sou um estranho que estou entrando agora, o que será de mim casar com uma mulher dessa? Se ela não respeita nem a mãe dela, não honra nem a mãe dela, será que ela vai honrar o marido dela? Eu lembro também de outro casal, e quem conta isso é o pastor Sancho, do pai e da mãe dele. Faltava um dia para o casamento. Um dia para o casamento. Eu acho que é um dia mesmo, se não me falha a memória. Ele conta isso aí, o irmão Zé Correia vai lembrar disso. O velho Leonirdo, saudosa memória, xará aqui do irmão Leonirdo. Saudosa memória. O casamento pronto, e já ia indo para o casório, tudo prontinho. E ele pegou esse dedinho minguinho aqui e tentou enroscar no dedinho minguinho da mãe do pastor Sancho, eu esqueço o nome dela, se alguém lembrar. Tentou enroscar o dedinho minguinho. A hora que ele levou e tentou enroscar, ela só deu uma olhada nele assim, ó, e o caminho está estreitando, rapaz. Em outras palavras, vai, o que você está pensando? Nós não passou no cartório ainda, como que você quer avançar a coisa aí? O dedinho. Falou, para lá, ué. Por isso que uma moça, você quer ter um casamento digno, um casamento abençoado, então você procure um moço que te respeite. Esse negócio de garração, ele já quer beijar, e que já quer fazer tudo antes do tempo, esse homem não vale nada. Essa moça que já quer tudo antes do tempo, ela não vale nada. Não tem futuro. Por isso que vocês veem hoje a condição como está. A outra, tudo certinho, namoro já
noivado para casar. O moço tinha uma aparência, isso tudo dentro da igreja, viu, irmão? Com exceção a história do pai do pastor Sancho com a mãe, que são pessoas boníssimas. Mas agora o pastor Amâncio da igreja, e agora esse outro é da igreja também. Esse moço começou a namorar com essa moça. E ela se apaixonou por ele, começou a gostar dele. A família toda começou a gostar. E ele ganhou a confiança de todo mundo, do pai dela, dos irmãos dela, da mãe dela, de todo mundo. Ele ganhou a confiança, todo mundo confiou nele. Porque ele conquistou a confiança da família. Mas no interior dele não tinha cordeiro, no interior dele era um lobo perigoso. E depois que ele conquistou, e o namoro foi indo, a hora que ele conquistou tudo, logo ele já começou a pegar na mão dela, logo já começou a abraçar ela, logo já começou a beijar ela às escondidas. E ela, em vez de dar o grito já nos primeiros dias, não, ela deixou um pouquinho, porque estava apaixonada, né? Estava iludida. Foi indo, marcou o noivado depois de certo tempo. Já estava noivo para casar. E ele já queria ter ela como mulher dele. Já queria avançar o sinal. E tentando de todo jeito, já antes. Mas quando ele teve essa atitude de avançar o sinal, desrespeitar, ter ela como mulher antes do casamento, aquela paixão morreu dentro dela, aquele sentimento que parecia amor morreu. Ela acabou com o noivado com pouco tempo, com tudo comprado, com tudo certo. Com pouco tempo, ela acabou com o noivado e não quis mais saber dele. Por causa da atitude dele. Por isso, irmãos, que nós temos que olhar a natureza, testar, ter paciência, esperar e ver se é de Deus ou se não é de Deus. Porque depois que cai na mão do lobo ou da loba, a consequência é triste. Versículo 37, parágrafo 37. Já vamos encerrar. A igreja em sua condição ainda. Você não poderia amar nada que não fosse da sua própria natureza. Então você tem que ver. O amoroso tem que se unificar com o amor. O marido e uma esposa têm que amar um ao outro. Se eles alguma vez vencem as dificuldades, escute, para nós que estamos casados, vencer as dificuldades que surgem, a família tem que amar um ao outro para vencer. Se eles alguma vez vencem as dificuldades, alguma coisa para ser amada, você busca em todo lugar encontrar uma moça para ser a sua esposa, que você ame. Ela busca encontrar um marido que ela possa amar. E Deus busca, tentando encontrar uma alma
que ele possa amar. E ele encontrou a minha, e ele encontrou a sua. Desta forma, ele se representou aqui sobre a terra como uma pomba dócil e um cordeiro dócil. Se esse cordeiro, no minuto, em algum dia, se revestisse da natureza de um lobo raivoso, essa pomba teria alçado seu voo e imediatamente teria se ido. Porém, o cordeiro, ele não tem nenhuma grande opinião de si próprio. Um cordeiro é uma criatura que quando ele está perdido, ele está desesperadamente perdido. Uma ovelha não pode encontrar o seu caminho de volta. Essa é a razão pela qual o bode a guia para a sua morte. Ela não pode encontrar o seu caminho, uma ovelha que está perdida. Essa é a razão pela qual Deus nos comparou à ovelha. Quando nós estamos perdidos, nós estamos perdidos. Não há caminho que nós possamos encontrar por nós mesmos. E há somente uma maneira de fazer isso. Isso é submeter a nós mesmos ao pastor do rebanho. E ele faz a liderança. Isso aqui é muito tremendo, irmãos. Isso aqui ajuda muito a gente. Eu amo muito essa mensagem. E recomendo que os irmãos a leiam. Agora, o parágrafo, vamos assim adiantar para terminar. O parágrafo 42 e depois o 45. Se o Cordeiro de Deus houvesse feito o mais simples rosnado como um lobo, ou houvesse feito algo contrário ao que a dócil pomba houvesse permitido, a pomba teria tomado o seu voo. Ela teria partido num minuto. Aí agora, o 45. Nós temos chamado a nós mesmos de Cordeiro de Deus. Cordeiros de Deus. Nós temos chamados a nós mesmos de Cordeiro de Deus. A mulher e o homem, ambos têm começado a agir como tudo, menos como Cordeiro de Deus. Misericórdia, pensou o marido e a mulher numa situação dessa? Em vez de agir como cordeiro, age como lobo, menos cordeiro. Misericórdia. Escute isso. Você as vê descendo a rua com shorts, cabelos cortados, curto. Floreios em todo o seu cabelo. Isso aí na década de 60, na década de 50. E hoje, a condição que está. E alguns anos atrás, você chamaria, ele põe até reticência aqui, lá nos antigos, né? Você não as poderia ter pago para fazer isso. E então você se pergunta, por que é que a igreja está na condição em que está?
hoje igrejas que não são mais igreja, é chamado de igreja, mas não são igreja, porque as pessoas estão dentro da igreja, mas com atitudes que não é de acordo com a palavra de Deus. Veja isso. A condição que ela está. É porque tem tomado a natureza de um lobo ou um bode, ao invés de haver mantido a dócil mansidão. E você diz, esse é o meu. Agora, o profeta vem e diz. E você diz, esse é o meu privilégio, irmão Brana. Eu sei que este é o privilégio seu. Os barbeiros cortam o cabelo, e desde que o barbeiro corte o cabelo, não tenho eu um direito. Correto? Esse é seu privilégio americano. Porém, está você desejando renunciar a isto? Para ser um cordeiro? Está você desejando obter a si mesmo? E vocês, mulheres, não há muito tempo atrás, vocês desciam a rua? É ridículo olhar a maneira que as mulheres se vestem hoje. E eu não estou falando a respeito da denominação A, B e C. Eu estou falando a respeito de vocês, mulheres santas. Misericórdia. Descem a rua e isto. Vocês sabem. Eu tenho uma pequena cruz pendurada na frente do meu carro. E alguém disse para mim, disse, Billy, você sabe que isto é um emblema católico? A cruz. Eu disse, desde quando os católicos tiveram a opção pela cruz? Nunca. Isso não é um emblema de fé católica. Isto é emblema da fé cristã, a cruz. Uma fé católica é um santinho morto. Uma fé católica é um santinho morto. De Maria ou alguma coisa pessoal, alguma pessoa morta que eles adoram. Nós não adoramos pessoas mortas. Escute, nós não adoramos pessoas mortas. Nós não adoramos Santa Cecília e todos esses diferentes santos. Isso é catolicismo, o qual é uma falta, o qual é uma alta, melhor dizendo, forma de espiritismo, adorar a pessoa morta. Porém, a cruz representa aquele que morreu e ressuscitou novamente. Amém? E é ele que tem que ser adorado. E quem que morreu pendurado em uma cruz, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou no primeiro dia de semana? Quem? Senhor Jesus Cristo, o único. Ele tem que ser adorado. Ele tem que ser venerado, ele tem que ser glorificado. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós vamos ficar com isso. Que Deus possa continuar abençoando a cada um de nós. E leve isso em seu coração, o versículo 30 de Efésios 4. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Só entristece quem tem, irmãos. Quem não tem, não tem como entristecer. Então não vamos entristecer, não. E se porventura acontecer de você fazer alguma coisa errada, arrependa. É como o profeta disse que a pomba sai e senta num galho. Aí depois que arrepende, volta. O Espírito Santo sai, mas ele quer voltar. Ele quer estar unido em seu coração 24 horas por dia, morando em você. Amém? Que Deus abençoe no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos colocar de pé, vamos agradecer a Deus. Deus abençoe os irmãos pela internet, né, os que mandaram mensagem.
A irmã Vantuz, em Calda, minha tia Fátima Azevedo. A irmã Luana e família lá em Piracanjuba do Goiás. E a irmã Vitória. Deus abençoe a irmã Vitória Carolina, em Caldas também. Ela, irmão Givalnido, toda a família. E os irmãos, né? De Bandeira, os irmãos de Ipuiuna, os irmãos aí de Caldas e todos os irmãos, né? Que Deus abençoe, que não puderam estar aqui, mas estão participando, né? Os irmãos à distância. Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos agradecer a Deus e até quarta-feira no culto de oração. Oremos ao Senhor. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, por esta hora tão sagrada. Por esse momento que nós tivemos aqui na Tua presença, com tudo que foi feito, Pai. Cura os meus irmãos, Senhor. Dê saúde aos meus irmãos. Dê ânimo ao desanimado. Dê alegria ao triste, Senhor. Dê a mudança de natureza àqueles que precisam ser mudados. O novo nascimento àqueles que ainda não nasceram de novo, Pai. E ajuda minha família, ajuda o Dr. Elieb, sua família, Senhor. Vamos recorrer a sua família, o pastor Wilson que está ausente hoje, Senhor. Onde ele estiver, abençoa ele, Senhor. Dê força a ele, sua família. Tem misericórdia, Senhor. Oh, Deus, nós vamos sair do santuário, mas não da presença do Senhor. Leva-nos em paz para os nossos lares e guarda-nos debaixo do Teu sangue. E nos dê, ó Deus, uma boa semana, Pai, como o Senhor tem iniciado hoje. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos e te pedimos amém e amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos, e até nos encontrar.